A gravidade é um fenômeno fundamental para a estrutura geométrica e até mesmo topológica do meu espaço gerado. Boa noite, senhores. O vídeo de hoje é um vídeo de reação e nós vamos falar hoje sobre gravidade, ou pelo menos, né, não falar, mas complementar coisas do vídeo que nós vamos assistir, né? É um vídeo sobre gravidade, tá? É muito interessante a forma como funciona a gravidade, né? A gravidade, eu diria que não é uma força, né? Quando você estuda relatividade geral, e não só uma relatividade geral, você entende, de fato, uma base geradora, né? Por exemplo, eu consigo construir qualquer base, dado um subespaço, uma base ortogonal, e eu gero um espaço. Você vê até mesmo a funcionalidade da estrutura da gravidade, né? Então a gravidade não é uma força, a gravidade ela gera a geometria do meu espaço, tá? E a geometria eu posso estar falando de uma curvatura da curva, eu posso estar falando da própria curva geodésica, tá? Ele gera o meu espaço. Isso não é só apenas evidenciado pelas equações de Einstein ou até mesmo pelas equações de Minkowski e consequentemente trazer coordenadas polares ou até mesmo hiperbólicas para uma funcionalidade melhor do meu espaço, né? Então você percebe que a gravidade ela é muito mais do que uma força, até mesmo eu gosto de falar o que é uma força ou até mesmo o que é uma energia, né? Mais para frente aqui no meu canal eu vou trazer para vocês aqui de fato o que é uma força, o que é uma energia. Eu gosto de falar a física ela tem bastante importância, claramente não estou tirando a não importância da física, mas a física ela é a base inteira da matemática, praticamente ela usa só a matemática e dá depois nome aos bois, identificando como força, identificando como energia. Mas o que de fato são esses objetos, são objetos geométricos quando nós estudamos esses espaços, né? Quando você estuda uma base, por exemplo, ou quando você estuda até mesmo e vai para geometria diferencial, você percebe o que são esses objetos de base, tá? Dado que eu consiga reescrever toda e qualquer base de um vector space, né, de um espaço vetorial em bases ortogonais. Mas sem mais delongas, vamos reagir a esse vídeo. Eu não conhecia muito esse canal, achei bem interessante. É uma mulher, compartilha aqui com vocês que estão vendo aí. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra gente poder falar. E vocês não estão vendo aí o título, mas o título vai estar escrito aqui no meu canal, que é A Gravidade é a Chave do Universo, da Cláudia Derran, né? Eu até gosto de brincar, Derran, da Comologia de Derran, né? O sobrenome dela, acho bem interessante. A homologia de Derran, para quem já viu análise de variedades, ou geometria diferencial, ou entendeu um pouco de grupos de categorias, vai ver um pouco da cohomologia de Derran, que é muito importante, ou a chamada homologia de Derran, que é apenas uma restrição da homologia dos complexos de cadeia, tá? Enfim, vamos reagir. The information about gravity. Deixei a tradução aqui embaixo, caso os senhores não falem inglês e possam estar mais imergidos aí com o que ela fala e a gente possa discutir a respeito disso. Gravity has to be encoded in something more fundamental, deeper than any one of us. It has to be encoded in the underlying structure of reality. It has to be encoded in the very fabric of space and time. So if you close your eyes and imagine yourself possibly in outer space, possibly out of anything at all, even very far away from the Earth, the feeling of gravity that you may have is probably the most blissful feeling that you can ever imagine. This notion of free fall is in fact complete freedom from anything, complete distraction from anything at all. In here, this astronaut is in fact orbiting the Earth. She is very much experiencing gravity, but she doesn't feel anything at all because gravity affects every single one of her cell in her body. Só um breve comentário no começo do que ela disse, que é a chave de codificação do universo, e de fato é mesmo, porque de acordo com a relatividade geral, você percebe que a estrutura da gravidade ela é uma estrutura geométrica do espaço-tempo, né? Então, quando você pega, por exemplo, ou pelo menos uma teoria de que o surgimento, por exemplo, desde o início do universo, com
geração de um universo, de um planeta, é dado através de um buraco negro, você terá, sim, um impacto na gravidade, a formação da gravidade, e você tira propriedades simétricas, você tira propriedades que uma matriz A transposta com A vai dar igual a identidade. Quando você diferencia, você cai numa matriz simétrica como definição, e com isso ela vai surgir ao que nós definimos como curvatura, né? Você pega mesmo até a proporção de π. O π é importantíssimo para a definição de SNs, né? S elevado a n, ou seja, como definição de esferas n-dimensionais. Né? O que nós entendemos hoje como curva necessita-se, por exemplo, de um π, né? Porque o π é de fato um parâmetro que nós utilizamos, uma parametrização do meu espaço, uma parametrização, inclusive, importantíssima para a definição de curvas, por exemplo. Né? Quando você pega, por exemplo, uma demonstração que Gauss utilizou, que ele integrou, ele utilizou, no caso, o domínio da função de esfera e depois integrou menos gm, mzinho sobre r, né? Que é uma fórmula quando você utiliza para a força gravitacional, né? Ou pelo menos a energia potencial. Quando ele integrou, você cai em 4 π/ρ, né? Em que ρ é a densidade. Né? Então você percebe a correlação de π e de g. Eu não vou em termos de 4, né? É por conta que o domínio da minha função está definido efetivamente na área de uma esfera. Então isso é muito interessante, tá? Como se intersecta o π e até mesmo a gravidade. Como eles estão intrinsecamente ligados com a geometria do espaço-tempo. Body, every single one of her atoms, every single one of her particles, in exactly the same way. And there's something very universal about gravity in how it affects everything, everyone, you and me, but also every particle throughout the universe in exactly the same way. And so in experiencing gravity as fully as possible, in fact, you don't feel anything at all because it doesn't tear your cells apart, it doesn't pushes you. It's actually so complete freedom. And you may not experience it here every day in your life, but in fact, this universality of gravity and how it affects everything and everyone in the same way was experimented by Galileo already quite some centuries ago. And here I'm going to show you a little clip from the Apollo mission. This is from Apollo 15, astronaut David Scott. And é o clássico experimento, né, senhores, de você pegar uma pena ou pegar um chumbo, né, e soltá-los e etc. E fazer o experimento de que a gravidade, ela afeta... no caso, esse experimento não mostra explicitamente a gravidade, né, a geometria, né, que a gravidade não é apenas uma força, mas uma geometria, mas você percebe um quesito de resistência do ar ali, né? É um quesito de teste de gravidade, né? Como a gravidade funciona restrito à formação geométrica de um planeta. I'm going to press play in a second. And I want you to notice two really, really important fundamental things. The first one is that on his right hand, he's going to be holding a hammer, so you can't quite see it right now, but hopefully you'll see it a bit more clearly when I press play. And on the left hand, he's holding a feather. And he'll drop them on the moon. And hopefully, if he works out, you'll see that they will fall at exactly the same rate. And he does so on the moon, not because gravity is any different on the moon. Gravity is universal, it's the same. He does so on the moon because there's no atmosphere on the moon. And so there's no friction, there's no distraction from the thing that we have here on Earth. And so we can experience this universality of gravity much more profoundly. That's the first thing I want you to notice. But the second thing, even more fundamental, I want you to notice. O que ela está querendo dizer que, no caso, ela não está usando esses termos que eu estou usando, mas como a gravidade é a geometria, gera a geometria do espaço-tempo e, consequentemente, uma curvatura, ou pelo menos aquilo que nós sentimos, né? Ou talvez não sentimos, né? Não é um caso que podemos vivenciar ou sentir, presenciar todos os dias por conta dos nossos afazeres no dia a dia, né? Mas esse experimento acaba caindo, o que a nossa expectativa é que soltando numa mesma altura e caia,
e bata, digamos assim, no chão ao mesmo tempo, isso é decorrente por conta que, como ela disse, não tem atmosfera ou por conta da resistência do ar, né? Não tem ali uma presença de resistência do ar. Quando você pega uma pena ou algo que é mais pesado que a pena, efetivamente o impacto soltado, quando você solta esses objetos numa mesma altura, eles vão cair e vão bater no chão em tempos diferentes, decorrência da força. É uma força de atrito, né? Uma força que é a contrária à força de movimento, né? Enfim, isso é muito interessante, né? Então você percebe que outra coisa, outra influencia também a gravidade ali, não só a decorrência. Mas o que ela tá falando é de uma gravidade pura, sem interferências. Só a gravidade. Can you just imagine? This is more than half a century ago. This is Apollo 15 mission. He is one of the first 10 people to step on the moon. And what he's the most excited about is not to be one of the first people on the moon, it's actually to test gravity and to see that it works and how universal it is. So I'll press play in a second and hopefully you'll share this excitement about testing gravity as astronaut David Scott does. They'll hit the ground at the same time. How about that? Did you like that? Leo was correct in his findings. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? And I can play. It proves that Mr. Galileo was correct. He's so excited, and I can play it over and over again, and every time it works out, it's amazing. Interessante, né? Como ela fica animada com o assunto e como a gravidade funciona, né? Como acaba sendo universal, né? É a mesma coisa a prova quando a gente prova um teorema e vê que é bonito, né? Enfim. And really, this is so fundamental. It is this universality of gravity, completely unbiased. It affects a helmet, affects a feather, it affects light itself, something as light itself. It affects anything that exists. It doesn't even need to have mass. In the same way, this complete unbiasedness of gravity, this complete universality of gravity. And that's really so profound that it pushed Einstein to understanding that if gravity affects us all in such an unbiased way, in exactly the same way, it can't be encoded in us as massive object. The information about gravity has to be encoded in something more fundamental, deeper than any one of us. It has to be encoded in the underlying structure of reality. It has to be olha o que ela diz. Ela precisa ser uma estrutura subjacente da realidade, né? Ele precisa ser codificado. In the very fabric na of própria space estrutura, and time. ou seja, na própria estrutura do espaço-tempo, ou seja, intersectando o que a gente disse, a geometria, né? Ela gera a geometria do espaço-tempo, ela está na geometria do espaço-tempo. Então até mesmo a luz é afetada pela gravidade, por conta que a luz está presente também na geometria do espaço-tempo, né? A transmissão de informação gerada é dada pela luz, que ali vai ter também, que afeta também a gravidade, geometria, né? Entwined together. Nowadays, we understand, thanks to Einstein theory, E claramente, né, a grande teoria é a teoria da relatividade, né? Que nos proporcionou esse entendimento de fato que acontece, né? O que é, né? O que acontece de fato com o funcionamento da gravidade, com o espaço-tempo. Mas só uma observação aqui, senhores. O mais interessante é que a teoria da relatividade geral, ela é geral porque a gravidade universal e até mesmo o ocorrimento de como funciona o tempo e até mesmo o espaço-tempo são termos extremos que nós levamos e, consequentemente, caímos em buracos negros de estudo. Mas mais interessante, a gente fala que ela é geral, mas ela é menos geral possível, porque ela é muito restrita e, ao mesmo tempo, simétrica, tá? É muito interessante isso. Então, é uma contradição, ao mesmo tempo que ela é geral, universal, mas muito restritiva. Gravity is a manifestation
of the curvature of space and time. Olha lá, a gravidade é uma manifestação da curvatura do espaço-tempo. Understand that massive objects like E eu you poderia and me definir aqui que a gente só deu o nome de gravidade, tá? Eu poderia formar um espaço e estudar a geometria, a curvatura, né? O mais bonito teorema da geometria diferencial é o teorema de Gauss-Bonnet, que relaciona a curvatura com a topologia. A topologia gera o espaço. E quando nós avançamos e caímos em grupos abelianos, a gente estuda homologia. E restrição de homologia de formas diferenciais, caímos em homologia de de Rham. Então é muito bonito isso, né? A formação de que formas diferenciais eu posso levar para cá, depois para cá menos um, vejo um caso de homotopia, gero o espaço que está relacionado com a curvatura. Só interpretamos isso em R3 ou, consequentemente, em R4, levando em consideração uma dimensão complexa temporal. and the Earth and the Sun, they curve the fabric of space-time around themselves. And now we are all living on this space-time. We are all experiencing this space-time. We're all experiencing this curvature, and that's how we're experiencing gravity. We understand that the more massive an object is, the more curvature it makes, and the greater the gravitational attraction. But for anyone living on that space-time, it will be affected by gravity in the same way. And in fact, everyone throughout the universe at all ages is connected through the structure of space-time, is connected through this curvature, and therefore is connected through gravity. In fact, there's no notion of curvature, there's no notion of gravity at any single one point. The very notion of curvature is in the connection between different points with one another. We can imagine space-time as a series of events, and gravity is the thread connecting this fabric of space-time with one another. Now, on the surface of the Earth, o que ela está querendo dizer é que a formação de uma curvatura, né, ela é de fato dada por dois pontos taxa de variação, né, uma definição de curvatura, por exemplo, é pegar um ponto que é diferencial, outro ponto que é diferencial, fazer a diferença e dividir pelo diâmetro, por exemplo. Né? Uma definição, por exemplo, de curvatura. Tá? Eu posso integrar, enfim, levando em consideração que ela seja uma f semi-finita, contida em Rn. Tá? Enfim, gera geometria. which is a curved surface, this experience is very tangible because at any one point, for instance here, we do have the impression that space is flat. And it's only in connecting different points which are further and further away together that essa impressão, né, de que nós temos a sensação de que a curvatura, né, no caso que não exista curvatura, é justamente, eu tenho um artigo que eu escrevi mostrando porque eu provei de duas maneiras diferentes, usando a matemática pura, enfim, usei alguns casos ali, provando por que a Terra, ela é uma curva, né, ela apresenta curvas, né, ou seja, ela é redonda, né, ou ela é uma esfera, ela não é plana. Mas por que nós temos essa sensação de plano? Porque justamente, cara, pegar e comparar o nosso tamanho com relação à Terra faz com que infinitesimalmente cada ponto seja praticamente um plano pra gente, tá? É igual pegar uma formiga e colocar ela numa superfície curva e pra ela vai ter a sensação de que ela é tão pequena perto daquele objeto curvo que eu coloquei ela, que ela vai ter a sensação de que ela sempre tá andando em uma linha reta. Ela pode ter a diferenciação de lados, mas o objeto é tão pequeno porque a gente acaba parecendo até mesmo parecendo que nós estamos numa borda. E parecer estar em uma borda é justamente diminuir esse fato, diminuir essa dimensão e nos achar que estamos em R2, por exemplo, em um plano. Tá? Então, é tão intuitivo esse conceito, se a gente parar um pouco para pensar, que nós não vamos ficar pensando, a Terra faz sentido o questionamento por conta de um achismo, mas nem sempre aquilo que nós vemos temos que, de fato, acreditar. Temos que estudar as coisas analisadas e avançar com elas, certo? Senão a gente vai ficar sempre achando que, por exemplo, que o Sol é amarelo.
tá certo? Só porque nós vemos que ele é amarelo. Enfim, diversas outras estruturas que nós estudamos. This curvature of the surface of the Earth emerges. Now, you may think that this is just a cartoon picture that I'm trying to convey to you, but in fact, this is our understanding of gravity. And this understanding of gravity is so precise that we can actually predict from the curvature of the Earth the motion of the moon around the Earth within a millimeter precision. And this is so precise that if we wanted to do any better, we would need to account for the leaves growing on the trees on one side of the hemisphere in the spring, right now, right here, while they are falling down from the trees on the other side of the hemisphere. And that changes ever so slightly the distribution of masses around the Earth, and that changes ever so slightly the curvature that the Earth is creating around itself, and that changes ever so slightly the motion of the moon around the Earth. We are understanding through the curvature of space-time and space and time this understanding of gravity so well that it not only enables us to understand how we connect different points in space together, it also enables us to understand how we connect different points in time together. And right here, right now, on the surface of the Earth, through the curvature of the Earth, we have a perception of how we connect different points in time together. We have a particular flow of time that we are perceiving. But for satellites on orbits above our head, they connect different points in time ever so slightly differently because the curvature at that stage is ever so slightly different. And so, in fact, that affects the flow of time perceived by satellites on orbits above our head as compared to what we are perceiving right here on the surface of the Earth. So, for instance, for Sputnik, the first satellite launched in 1957, these were 68 years ago. Muito interessante o que ela tá falando aqui, que é, enfim, é justamente a forma de percepção de tempo, né? Eu ia entrar já nisso, que é justamente a forma como nós percebemos o tempo também, né? Então a gente percebe que através até mesmo da curvatura, a gente percebe diferentes pontos que o tempo vai emergindo ali, né? Em cada ponto, digamos assim, né? Eu poderia pensar em cada ponto em quesito da luz incidida, né? Que é o que nós temos essa percepção de tempo. E o tempo, ele não vai estar restrito a algo que é metrizável, né? Ele vai necessitar de outra coisa que é metrizável. Por exemplo, uma métrica complexa, tá? Eu não vou lembrar exatamente o nome do autor, mas é uma métrica complexa, definida em termos de complexo, né? Então, ele pode estar na raiz de -1. Enfim. Of course, Sputnik is no longer there, but if he was there, in that period of time, Sputnik would have felt as an amount of time slightly less than we do. 1 second less, because the curvature experienced by Sputnik on orbit is slightly less than what we do. That means that 1 hour on Earth is actually 1 hour for the satellites on orbit above our head, plus a tiny little bit more, which is 1 microsecond more. So if you imagine that we are here at the How the Lights Get In festival, and within an hour, what we are experiencing here for the satellite above our head, they're experiencing about 1.5 microsecond more. And in that amount of time, which is unperceivable for us, light propagates about 300 meters. And so that means that GPS positioning satellite that are located on top of our head would, within an hour, have a perception of time and therefore have a perception of space, which is 300 meters different as compared to us. And so all of the mobile phones that you have been using, all of the GPS positioning devices that you have been using to be here, right now, would be wrong by at least 300 meters within an hour. And after a day, they would tell you... Você tá falando do erro, né? Porque o erro posicional de quando a gente está no objeto, na borda do objeto e fora da borda do objeto, a percepção ela é automaticamente diferente por conta da posição diferente da geometria do meu espaço, né? Então, ela tá falando dessa diferenciação dessa percepção de 300 metros em 1 hora, né? A diferenciação tanto da chegada de luz
que está incidindo e na percepção de tempo que está incidindo no meu satélite e que está incidindo na Terra, né? Come somewhere in Wales to have a look at the festival. To continue watching this video, click the link in the top left or in the description below. Meu, muito bom. Foi uma breve aqui, né? Não foi o discurso inteiro dela. Mas eu quis mostrar uma breve reação aqui, que é muito bom, né? Realmente esse entendimento melhor e maior sobre a gravidade, né? Porque muitas das vezes a gente tem essa falsa percepção de que nós conhecemos a gravidade, ou pelo menos levamos em consideração que é apenas uma força e de fato não entendemos, né? Quantas pessoas ao redor do mundo, não que elas sejam obrigadas a isso, mas não entendem o porquê que a Terra ela é uma bola e que ela é redonda e que apresenta as curvaturas, né? Então isso realmente é um entendimento interessante e importante até mesmo, tá? Para um entendimento melhor do que é a curvatura, do que é o espaço-tempo e indo em conceitos maiores, como até mesmo buracos negros, né? Bom, senhores, espero que tenham gostado. Deixem aqui seus comentários, suas conclusões. Para quem não me conhece e caiu agora, estou me graduando em bacharelado de matemática. Tenho a especialização nas áreas de geometria diferencial, análise de variedades e álgebra homológica e também em lógica. Tem outros vídeos aqui no canal e trarei mais vídeos e outros vídeos ali em questão acerca do que seria uma energia, enfim, trarei outros vídeos acerca mais da matemática, reflexões e reações. Obrigado, senhores.